Boa tarde para a senhora. Boa tarde. A senhora foi arrolada como testemunha e eu vou lhe ouvir aqui gravando seu depoimento, tá? O nome completo da senhora? Juraci Martins. Só procure falar mais perto do microfone ali, por favor. Um pouco mais. Um pouquinho mais para captar bem o áudio da senhora. Ajuda ali, ó. Mais perto. Isso. Certinho. Tá bom. Juraci Martins, isso? A senhora é brasileira, casada? Sou Idade da senhora? 80. Sua profissão? Sou aposentada. O endereço da senhora? É Antônio Bonifácio de Souza, 758, Santa Terezinha, em Bé. A senhora conhece a Yasmin? Eu conheci lá. A senhora é dona de uma posada, é isso? Bruna, a senhora conhece também? Conheci lá. A senhora promete falar a verdade, né? Aos costumes de nada, compromissado é divertido na forma da lei. Elas moraram quanto tempo na posada da senhora lá? Quase 3 meses. 6 meses? 3. 3 meses? Não chegou bem. Nesse apartamento da sua posada que ela morava, quem é que morava lá? Dentro dessa unidade? Hã? Quem é que estava morando nessa unidade que a senhora... da posada da senhora? Umas quantas pessoas, mas já Não, não no apartamento que elas moravam. Era só as duas ou tinha mais alguém? Não, só as duas. A senhora tinha visto alguma criança lá morando com elas ou não? O menino eu vi. Eu vi o menino dela. Esse menino costumava circular em pátio da posada ou ele ficou... Não. Não. A senhora não costumava vê-lo, então? Não, até eu pedi para ela um dia, tira ele para o sol. Ela disse que não, que o doutor disse que ele tinha asma, não podia pegar sol. Só nunca via ele tomando sol, então, na rua, então, no pátio? Umas 2 vezes só. Durante esses 3 meses, umas 2 vezes? Que eu pedi para ela colocar ainda. Tá bem. Eu vou passar a palavra para os defensores e depois para o promotor para ele fazer as perguntas. Com a palavra, então, a defesa de Yasmin. A doutora vai conversar com a senhora ali. Boa tarde, dona Juraci. Aqui. Eu. Tudo bom? Desculpa de trazer até aqui Não, como é que eu vou fazer? para lhe fazer relembrar, enfim, esse momento ruim. Quando a senhora fala ela, que a senhora pedia para ela levar ele para o sol, a senhora está falando da Yasmin ou da Bruna? Da Yasmin? Tá. Só para a gente contextualizar o período que elas moraram lá no seu apartamento. Quem realizou a negociação da locação desse apartamento com a senhora? Seu Tadeu. Ele fazia os pagamentos também? Sempre direto para a senhora? Sempre direto para mim. A senhora lembra o valor do aluguel naquela época? Não lembro. Não? Não tem problema. Tá bom. Dentro dessa locação, né, que a senhora alugava apartamento, o que vinha dentro do apartamento? Que benefícios que tinha em locar o seu apartamento? Que tinha o quê, né? Por exemplo, o apartamento era mobiliado, elas precisavam levar alguns móveis? Tinha tudo dentro que precisa. Geladeira, cama, fogão, mesa, televisão, tudo. Dentro desse valor aí, vinha incluso, por exemplo, o valor de água, luz, internet, ou isso era pago separado? Não, era tudo, pagava um valor só, por tudo. E a senhora disponibilizava internet lá na época? Tinha. Tinha? Tinha. Tá. Quem costumava frequentar o apartamento das meninas? Eu nunca vi ninguém. Elas não recebiam visitas? Não. O Tadeu subia? Não. Nunca? Não. Só uma vez que elas quebraram não sei o que no banheiro, que ela pediram para ele ir lá arrumar. A única vez. Ela tinha orientação da senhora... Dona Juraci, você tem que falar um pouquinho mais alto, por favor, para as pessoas lhe ouvirem, tá? Só falar um pouquinho mais perto do apartamento, que os jurados não estão me ouvindo. Dá pra... O microfone, desculpa. Os jurados não estão me ouvindo. Dentro dessa questão ali da locação do apartamento, tinha alguma orientação da senhora para que elas não recebessem visita ou que ele não subisse no apartamento? Não. Não? Nunca me perguntaram nada, não falaram nada. Nunca me pediram nada.
A senhora mencionou agora essa questão de ele subiu para arrumar alguma coisa que foi quebrada dentro do apartamento. Dentro do banheiro, é. Do banheiro, isso. Quando alguma coisa era danificada do apartamento, teoricamente, a pessoa que locava tinha que realizar o conserto ou ela avisava a senhora e a senhora realizava o conserto? Não, ela avisou ele. Tá. A senhora se recorda como eram os dias dela lá na sua pousada? Se alguma delas saía para trabalhar, se alguém ficava em casa, quem ficava em casa? Como é que era esse dia a dia delas ali? Ela saía para trabalhar. Ela quem? A Yasmin. A Yasmin? Só ela saía para trabalhar? Só ela. A senhora via ela saindo para trabalhar? Via. A senhora lembra mais ou menos que horário ela saía, chegava? Ela saía de manhã e voltava de tardezinha. E nesse período, então, a Bruna ficava sozinha com o menino no apartamento? Tá. Alguma vez a senhora precisou intervir em alguma questão de briga das duas? Elas discutiram uma vez bem alto, gritava que eu escutei de lá. Porque elas moravam em cima e eu embaixo. A senhora morava exatamente embaixo delas? Ah, morava, não, do lado. E daí eu escutei elas gritando lá, as duas. Daí eu chamei elas e falei para elas, se não pararem eu vou chamar seu Tadeu e o segurança. Tá, mas os gritos que a senhora ouviu eram das duas? É, os gritos das duas. Alguma vez a senhora chegou a ouvir algum grito, choro ou alguma coisa do menino? Não. A gente tem uma menção da senhora no seu outro depoimento em juízo, onde a senhora disse que em uma certa oportunidade a Bruna teria dito que estaria indo embora e deixando o Miguel sozinho. E que nessa oportunidade a senhora teria ligado para Yasmin, correto? A senhora ligou para ela por que motivo? Porque eu perguntei para ela se dava para mim subir lá, porque eu não tenho costume de entrar na casa dos outros, né? Se dava para mim entrar lá, dar uma comidinha para ele. E a senhora fez isso? E eu fiz. E como é que o Miguel estava naquela situação ali? Tava lá sentadinho, tava de capuz, era frio, tava de máscara, Ele comeu o que a senhora levou para ele? comeu tudo. A senhora, por óbvio, então, entrou dentro do apartamento e acompanhou essa refeição dele. Eu levei a comidinha para ele comeu sentadinho. Daí eu disse para ele, quando tu quiser, se a tua mãe não aparecer, se quiser uma comidinha, mais alguma coisa, tu grita daí que eu escuto. A senhora notou algum sinal de maus tratos nele naquele momento? Nela? Nele? Não. Ele tinha sinais de uma criança que O estava dia, sendo o, dia que, maltratada? o dia que eu fui lá, ele tinha só uma manchinha assim. E eu perguntei para ele, o que é isso, Miguel? Ele disse, eu caí lá de cima. Manchinha, No rosto, é. que cor? Então, uma manchinha lembra? assim, preta, assim, só uma manchinha. Pretinho? É, eu perguntei para ele, ele disse, eu caí de lá. Caí lá de cima, eu subi na cama e caí. Tá. Tinha alguma coisa estranha no apartamento naquele momento ali? Quando eu fui lá? É. Não. Tá. A senhora lembra mais ou menos quantos dias depois delas chegarem isso aconteceu? Essa sua ida até o apartamento para auxiliar ele na alimentação? Não entendi. O período que elas chegaram, elas começaram a morar lá na sua pousada. Até esse dia que a senhora precisou levar comida para ele nessa função, da Bruna ter saído do apartamento. A senhora recorda mais ou menos quanto? Fazia muito tempo que eles já estavam lá? Fazia pouco tempo que eles estavam lá? A senhora tem mais ou menos essa noção de tempo? Que elas estavam lá quando eu dei comida para ele? Isso. Ah, mas aí agora não lembro. 1 mês e pouco, eu acho. 2. A senhora viu o Miguel o dia que elas saíram da sua pousada? Vi. Ele saiu de lá como? Saiu com a Bruna, com a Bruna segurando ele pela mãozinha, ele saiu. E ele estava bem? Saiu caminhando, Tá. mas eu não estava de Uma capuz, criança normal. e de máscara, porque era inverno, era frio, né? Daí a gente não... Não, eu pergunto isso porque no seu outro depoimento a senhora também trouxe informação de que a senhora cuidava de crianças, foi professora de escolinha, alguma coisa nesse Eu sentido. tive creche. aham. E se acontecesse alguma coisa com ele, com certeza a senhora teria Mas, notado. meu Deus, o livre, tá louco. Se a senhora tivesse visto qualquer Se eu coisa, tivesse, com certeza a senhora teria claro, notado. mas na hora. Mas nunca vi nada. E ele nunca se queixou, porque a única vez que eu entrei na casa dela foi esse dia. Ele teve oportunidade naquele dia, então, de se Aqui. queixar para a senhora. Mas não falou nada. Doutor Gustavo, alguma coisa? Então, dona Juraci, muito obrigada. A defesa não tem mais perguntas. Com a palavra a defesa de Bruna, doutores. Obrigado, doutor. Boa tarde, senhora Juraci. Senhora Juraci? Aqui desse lado, senhora Juraci. Atrás do advogado que falou com a senhora agora. Eu acho que tem mais um advogado falando com a senhora. Ah, tá.
A senhora me ouve bem aí? Boa tarde, Boa tarde. Como vai a senhora, tudo bem? Tudo bem. Meu nome é Rafael, estamos aqui na defesa da acusada Bruna. Eu vou lhe fazer algumas perguntas bem objetivas aqui, só para esclarecer melhor os fatos, no que diz respeito ao que a senhora já disse até agora. Quando a senhora mencionou, respondendo para a doutora Thaís, que quando a senhora foi até lá para entregar uma comida para o Miguel, naquela ocasião, ele estava sentado aonde, senhora Juraci? Estava sentado no sofá, sofá. perto da porta, E, bem na entrada. e a senhora se recorda o que ele fazia sentado no sofá? Se brincava, se via televisão, o que acontecia Não, naquele ele estava sentadinho me esperando. Ele já sabia que eu ia lá hoje. Que ele estava me esperando, estava olhando para fora. Sim, entendi. E há quanto tempo fazia que a Bruna havia saído do apartamento? Ela saiu de manhã, ali pelas 10 horas mais ou menos. E a senhora foi que horário aproximadamente lá? Ali por perto não apareceu ninguém, eu liguei para ela e perguntei se eu podia levar uma comidinha para ele. Ela disse que sim, que eu podia levar. Daí eu levei uma comidinha para ele. A senhora chegou a conversar com ele naquele momento? Conversei um pouquinho com ele, daí ele comeu, mas ele estava assim, parecia que estava com fome, assim, comeu. Daí eu disse para ele, se tu quiser mais, depois tu grita para mim. E a senhora se recorda se ele falou a respeito da Bruna, onde a Bruna estava, o que havia feito, para onde ela foi? Não falou nada. Não falou nada? Nada. Daí, ali, umas horas da tarde, elas chegaram. As duas? É. Quando a senhora relatou, a senhora falou lá na Polícia Civil também, na delegacia, né? A senhora disse que eventualmente via ele sentado na sacada, pegando o sol. Eu pedia para ela, dizia para ela, tem que tirar essa criança para o sol. E daí ela dizia, não, ele tem asma e o médico disse que ele não pode pegar sol. Daí umas 2 vezes eu vi. Duas vezes a senhora viu o quê? Que eu vi ele sentadinho, a Bruna levou ele no sol. Umas 2 vezes. Quando a senhora viu essas 2 vezes ele sentadinho no sol, ele foi levado pela Bruna. Estava sentadinha e ela do lado. E ela do lado dele, sentada também. Uhum. Quando a senhora relata que disse, olha, tem que levar o menino para o sol, enfim, a senhora falou isso para quem? Para ela, para Yasmin. Para Yasmin? É. A senhora chegou aí em outra ocasião, outra oportunidade lá no apartamento, senhora Não, Juraci? fui só esse dia lá. Só esse dia? Senhora Juraci, muito obrigado pela atenção e pela disponibilidade. Obrigado, doutor Gilberto. Com a palavra o Ministério Público, doutores. Boa tarde, dona Juraci. Inicialmente agradeço a disponibilidade da senhora, né, em vir colaborar aqui para o melhor esclarecimento desses fatos, né. A senhora já tinha prestado alguns depoimentos e então hoje vão ser pontuais os complementos, né. Eu gostaria de entender como é que foi essa conversa inicial que a senhora teve com o Tadeu. A senhora já conhecia o Tadeu para falar? Eu conhecia desde Cruz Alta, ele era de Cruz Alta. Qual a relação que a senhora tinha com ele, assim? Conhecia porque a gente levava carro sempre ele ali para ele. Uhum. A gente era conhecido dele, sabia que ele era uma pessoa boa. Já conhecia ele há quanto tempo, mais ou menos? Há muito tempo já. Tinha uma relação de amizade com ele? Conhecia ele assim, porque a gente sempre levava o carro na oficina dele. Tá. E como é que então foi essa negociação para o aluguel desse quarto, né, no seu residencial ali? Quem que tratou com a senhora? Ele. Quem negociou valores? Ele. O Tadeu? Ele. E o que ele justificou para a senhora? Assim, como é que foi esse diálogo de vocês para ele alugar para terceiros, né, essa pousada? Ele disse que elas queriam vir embora, que tinha dado um tiroteio lá no prédio que elas moravam, e que eles queriam vir embora, né? E daí ele disse que ia arrumar um serviço para ela. E daí arrumou um serviço para ela, que era, mas para morar era... Desculpa, nesse momento ele já explicou para a senhora quem era essa pessoa, de quem se Ele disse tratava? que eu conheço ela, ele disse eu conheço ela. E ela me disse que tem uma moça que cuida do menino. Então iriam, nessa negociação,
já era do conhecimento da senhora que 3 pessoas iriam residir nesse apartamento. Aham. Ele chegou... aí vocês negociaram valores, como é que era essa forma de pagamento, como é que ele fazia isso com a senhora? Ele ia lá em casa e pagava em dinheiro. Tinha uma data específica? Que jeito? Tinha combinado um dia específico para pagar? Tinha Como é que é? o dia que eu fazia um mês completo, ele ia lá pagava. O que abarcava esse aluguel? O que estava incluso nesse valor? A senhora lembra o valor que a senhora Eu cobrava? não consigo lembrar o valor. Mais ou menos? Ai, não me lembro. Acho. Próximo de R$1.000, próximo de 500? Eu acho que eram uns... Hoje eu alugo para uma pessoa 600, mas eu acho que era mais ou menos por aí. Não teve muito reajuste de lá para cá? Né? Não teve... E o que inclui esse aluguel? Ah? O que inclui? O que está incluído nesse valor? Lá no apartamento com Isso. tudo dentro. Tá. E como é que é a questão do gás? Hum? O gás estava incluído ou não? O gás não. Não? Não. Era por fora? Só o gás não. Tá. E daí o mobiliário e tinha internet incluída também ou não? Tinha tudo. Também? Uhum. Certo. Quando elas chegam, como que elas se apresentam para a senhora? Eu digo apresentar no sentido, qual o nome que elas dão? Assim, elas se apresentam e digam, oi, bom, eu sou a Yasmin, essa aqui é a fulana. Ela fala o nome dessa companheira, dessa amiga? Não, o seu Tadeu que me disse, é ela e uma moça que vai cuidar do menino. Eu não conheço a moça, Sim. mas ela me disse que é gente boa. Certo, mas eu digo quando a senhora conheceu eles, quando eles entraram no apartamento, a senhora teve contato com elas? Quando elas entraram, a gente conversou, sabe? Certo, e elas deram o nome, elas se apresentaram? Qual o nome que elas se apresentaram para a senhora? A senhora lembra? Ela deu o nome dela e da moça que cuida do menino. E a senhora lembra o nome que ela deu para essa moça que cuida do menino? Bruna, é. Ela disse Bruna? É. Certo. A senhora referiu que, então, nesse período, elas ficaram mais ou menos, só para a gente situar no tempo, né, a senhora recorda, ali foi início de abril, ali, dia 17 de abril, que elas entram no apartamento. A senhora disse que elas ficaram mais ou menos 3 meses, mais né? ou menos, nem sei se chegou a 3 meses. Certo. Então, nesse período de mais ou menos 90 dias, a senhora viu ela saindo de lá quantas vezes mesmo? Não quero saber. Passeando com o menino? Botando o menino na área. Não, eu digo passeando na rua. Não, daí não vi nenhuma vez. Não viu nenhuma vez? Passeando. Tem não, pracinha ali perto? Ela saiu um pouquinho ali, mas acho que ela já voltava. Só para a gente situar, ali é Mariluz. Ali é Santa Terezinha. Santa Terezinha. Tem algum parque, tem alguma coisa específica para a criança brincar ali perto? Tem, mas ele não vinha. Não? Não. Uhum. E nesse período de 3 meses, mais ou menos assim, como é que era a rotina delas? Que horas que saíam de casa, normalmente? Quem é que saía? Ela saía para trabalhar, a outra ficava com o menino. Ela, a senhora se refere a qual das duas? Só pra... Yasmin. A Yasmin saía para trabalhar. A Bruna ficava em casa. Uhum. A Yasmin saía mais ou menos que horas de casa, a senhora lembra? Qual é? A genitora. Saía de manhã. De manhã? A Bruna, que horas? Cedo de manhã, assim, horário comercial? Yasmin, que tu tá falando? Isso. Saía de manhã e voltava de tarde. Voltava final da tarde. É. Tá. Então a Bruna passava o dia inteiro com ele. Com ele. E a senhora não viu nesse período de 90 dias a Bruna passear fora do cerco do imóvel com ele até essa pracinha, até algum outro lugar fora daquela residência? Eu disse para ela. Naquela... eu disse para ela assim, tirar ele para o sol. Daí ela disse, a Yasmin disse que o médico disse que ele tinha asma e não podia pegar sol. Naquela posição solar ali da residência, né, do local, que horas mais ou menos começa a bater o sol? De manhã tem sol. E vai até que horas? Até essa hora, mais ou menos, sim. Tá. E que horas mais ou menos que a senhora via ela... De manhã um pouquinho, Mas pouquinho, quanto tempo? Assim, ficava uns 20 minutos, nem isso. E ela só começou a fazer isso, pelo que a senhora disse, depois que a senhora questionou do porquê que ele não saía de casa? Eu disse tirar ele para o solo um pouquinho, né? Uhum. Delas que o médico disse que não, certo. Que ele tinha asma, que não podia. Uhum. Nesse período, a Yasmin, em algum momento, fez as unhas da senhora? Fazia as unhas da senhora? Uma vez fez. Fez? A senhora pagava? Pagava. Quanto que a senhora pagava? Não lembro. Não? Mas a senhora pedia para ela fazer as unhas para a senhora? Eu pedi para ela fazer uma vez. Pediu? Uma vez, Ela disse que antes que ela queria trabalhar, antes dela arrumar serviço. Uhum. Aí depois ela arrumou serviço, daí não. Sim. E dentro dessa linha, né? Então a senhora disse que presenciou essa briga
e que então a Bruna pegou as coisas dela e foi embora. É isso? Ela pegou, de manhã saiu, Isso era que horas? saiu de manhã, mas daí ela foi até o serviço dela, depois voltaram junto. Certo, mas ela sai de manhã que horas mais ou menos a senhora? Ali, pelas 8 Como é que a e senhora pouco. se dá conta que o menino está sozinho em casa? Porque eu vi ela sair de sacola, Ela saiu com sacola. A senhora chegou a falar com ela nesse momento? ela disse que ia embora. Que ia embora, Só isso. embora não passear, ela ia embora. Só né? é. Tipo, brigaram. Só isso. Isso a senhora, era início de manhã, da manhã? Mais É. ou menos? Tá. E aí a senhora, com essa informação, sabendo que tem uma criança de 7 anos, a senhora conhecia ele, sozinha dentro de casa, qual é a primeira providência que a senhora faz? Eu liguei para ela, E o que ela fala? eu disse para ela, eu posso ir lá dar uma comidinha para ele? E daí ela disse, pode. Daí eu peguei, fiz uma comidinha e Em levei lá. algum momento ela disse assim, olha, eu tô indo para casa imediatamente. Não, ela disse, de tarde eu vou, daqui a pouco eu vou. Mais tarde eu O vou. menino ficaria com quem? Sob a responsabilidade de quem nesse período? Ficou lá, ficou sozinho, mas eu disse para ele, deixa a porta aberta, eu disse para ele. Não fecha a porta. Sim, a senhora diz, mas de qual é a preocupação de uma mãe diante de um filho cuja a cuidadora, porque para a senhora ela foi apresentada como cuidadora, não É, foi? e para o seu Tadeu também. Pelo seu Tadeu também, ou seja, ela seria a babá da criança. A babá da criança vai embora. 10 horas da manhã, por ali, um pouco antes. É. E a senhora liga para a mãe da criança informando que o filho Eu liguei, ficou né? sozinho em casa e a cuidadora foi embora. É isso? Ela, mas a cuidadora, E ela ela, sabe. em algum momento, saiu e disse, olha, dona Juraci, eu estou indo agora pegar Não. meu filho. Dona Não. Juraci, a senhora pode pegar ele e levar para sua casa Não, para cuidar não. dele, porque a minha chefe não deixou ele sair de casa? Teve alguma Não. conversa nesse sentido, que seria uma preocupação natural de uma mãe? Não. Só eu levei a comidinha para ele, levei um suco, e daí eu disse para ele, tu fica sentadinho aqui na porta que eu te enxergo. E ele ficou. E vou passar aqui para a senhora, mas só para a gente contextualizar, tá? Pode, por favor, liberar a câmera? Aqui são extratos de conversas para ficar registrado do Celebrite, do celular delas, tá? E tem um diálogo entre a Yasmin e a Bruna no dia 15 de maio de 2021. Eu gostaria só que a senhora, se a senhora lembra, tá? Eu quero contextualizar para entender esse episódio. Aqui, só para ficar em registro, para entenderem, o amor meu em azul é a Bruna. A Yasmin vai aparecer em verde. E aqui, então, às 10 da manhã desse dia 15, a Bruna manda uma mensagem para a Yasmin, iniciando dizendo, oi, amor. Falei com a senhora ali, que é a senhora. Mas, assim, o Miguel me chamou de Bruna 2 vezes. Daí a senhora perguntou qual era meu nome mesmo. Daí eu disse Natiele. Daí ela disse, mas ele disse Bruna. Ou seja, o Miguel teria chamado a cuidadora pelo nome de Bruna 2 vezes. E a senhora, isso no relato dela, se desconfia e pergunta, mas qual é o nome? Qual é o teu nome? E ele diz Bruna, mas ela diz não, é Natiele. Daí eu disse que era os dois, mas eu prefiro Natiele. Se ela me chamar de Bruna, eu não atendo. Só que assim, aí, não vou ler aqui, mas deu ruim, né, a vida. Porque se ela vir a falar com o banco e ela falar Bruna, ele vai se morder. E a mãe genitora, genitora, a Yasmin, olha esse guri só o quê? Matando. Olha, a gente começa, enfim, não vou isso para debate, mas olha, esse guri só matando. Ela responde às 11h20 da manhã. Ui, raiva. Que raiva, depois ela corrige. E a Bruna Natiele responde, e agora, amor? Nada. Se ela falar, já era.
E eu não posso deixar isso acontecer porque não tenho onde botar todo mundo. É melhor eu sair e te deixar aqui. Por mais que eu disse que prefiro Natiele, ela vai falar se pá. Ela fala as coisas. Mas ele falou 2 vezes na cara dela. Não tinha como eu dizer que não entendi. Não tive saída. Ela nem lembra teu nome. Real, ela me perguntou e depois disse que eu falo Nath. Eu já falei 2 vezes que o teu nome é Bruna Natiele. Para escrever na conta de luz, foi a mesma história. E mesmo assim, quando o Miguel falou, isso a Bruna já está dizendo, ela disse qual é o teu nome, daí ele falou, Yasmin, fala Nath, daí eu disse que prefiro, se me chamarem de Bruna, não atendo. Enfim, depois eu vou contextualizar melhor essa conversa, mas o que eu gostaria de lembrar para a senhora, e perguntar se a senhora lembra dessa cena específica do Miguel chamando a senhora, falando sobre Natiele, alguma coisa assim? Não, eu consegue recordar? Falava pouco com ele, Uhum. porque ela estava sempre em casa, e eu só o único dia que eu entrei lá que foi o dia que ela não estava, que ele ficou sozinho. Uhum. Certo. No dia que então, era mais para ver se a senhora recordava mesmo desse diálogo, porque depois vai ser objeto de contextualização melhor. Quando elas entram, a senhora faz alguma recomendação para Yasmin de que a senhora não quer entre e sai dentro da residência, que não quer homem dentro da residência, que não quer ninguém na residência? No sentido assim, o Tadeu estava proibido de entrar lá na residência ou não? Não, o Tadeu era conhecido, ele ia lá, mas ele ficava lá em casa. Ele às vezes ia levar alguma coisa para elas ficavam ali em casa, conversando, tomando um cafezinho. Tá. Eu faço essa pergunta só porque também... elas chegam no dia 17/4. E aqui foi extraído também dos celulares dela uma conversa entre elas do dia que elas chegam na pousada para a senhora. Uma conversa da Yasmin com o Tadeu, que elas chamam de banco, vulgarmente. E aí ela manda mensagem para o Tadeu às 12h45 e diz, amor, cheguei na praia. Amor. Tá? E ele pergunta, gostou do AP? Tenho bom gosto ou não? E ela responde, gostei. Bonito. E aí ela diz para ele, mas já sabe, nada de vir aqui. Ela te deu as recomendações? Não, ele respondeu. Não falou nada. Ela falou que nada de visita. Nada de entra e sai. É só nós 3 e deu aqui. Me encheu de recomendação, dizendo que aqui é todo mundo tranquilo e que não gosta de barulho. E aí ele responde, minha nossa, mas tudo bem, é por pouco tempo. Para mim se mostrou uma pessoa totalmente diferente. Está falando que é a senhora, né? Mas se vocês estão bem, é o que importa. Pelo menos saíram daquela loucura. Fico tranquilo. E ela diz, sim, sim. Disse que só alugou para mim com criança porque tu falou. Já encheu a minha amiga de perguntas se vai ficar aqui para trabalhar, se vai embora. Me encheu de perguntas sobre barulho também. O outro apartamento é uma quadra da praia. Enfim, aí ele começa. Isso é uma conversa, então, entre ela e o Tadeu, ela dizendo para ele que a senhora, quando elas chegaram, então, lá na pousada, né, para entrar, a senhora teria dado várias recomendações, entre essas de que nenhum homem poderia entrar naquele local. Isso procede ou não? Não, eu disse, mas não, menos ele, porque ele é uma pessoa conhecida, uma pessoa de confiança, uma pessoa boa, né? Uhum. Ele não acharia problema se ele quisesse entrar. Sim, ele não estava proibido pela senhora, não deu essa recomendação para ela. Ele não, né? Ele só, outras pessoas não tem mesmo lá, entra e sai. Uhum, sim. Mas ele nunca disse nada para ele. Tá. Certo. Tem alguma... A senhora sabe qual era a relação da Yasmin com o Tadeu? Porque a senhora disse que ele ajudava ela, mas por quê? A que título? A senhora vê que ela chama ele de amor. A senhora sabe se ele era casado, se ele tinha família? Eu sei que ela trabalhou muito tempo num salão de beleza com a filha dele, que ele me disse. Tá, mas a senhora sabe se eles tinham um relacionamento amoroso? A senhora viu algum ato que indicasse que eles tinham um relacionamento? Nada. Ele era casado? Ele é.
Ainda é? É. Tá. E por que ele ajudava ela? Ah, Por que ele dava dinheiro pra ela? A senhora disse no seu depoimento anterior que ele levava comida. mas lá de vez em quando, às vezes que elas não tinham, antes dela arrumar emprego, e daí ela pedia para ele. Tá, e ele dava por quê? Ele trazia ali as coisas e dava. E agora não sei. Ele nunca lhe falou nada, assim. Não. Por que elas foram embora de lá? Lá, elas, É. de lá da minha casa, porque elas brigaram as duas e fizeram um gritedo lá. E daí eu liguei, eu disse para elas, desce aqui as duas que eu quero falar com vocês. Digo, eu não quero esse barulhão aqui, tem bastante gente idosa e já estão dormindo. E se continuar isso aí, eu vou chamar o Tadeu e o segurança. Tá, e logo depois elas vão embora. Daí não foram embora depois. Daí não foi o Tadeu que levou. Tem umas fotos aqui da saída da pousada. A senhora lembra se o Tadeu foi buscar a mudança? Daí elas pediram para ele para levar a mudança. E aí a Bruna já tinha ido embora com o Miguel Ela saiu a pé com o Miguel. e a Yasmin foi embora depois. E a Armin saiu em seguida, quando o Tadeu carregou o carro e saiu. Ela Tá. saiu- ela A senhora saiu sabe o antes. que acontecia lá dentro do apartamento? O que acontecia? É. O apartamento ficava fechado, a senhora tinha acesso, as janelas ficavam abertas, porta aberta, assim. Não, sempre fechada a porta. Tudo fechado? Às vezes abria um pouquinho a porta, sempre fechada. Mas eu não via nada da criança, barulho, nada. E qual era o estado do apartamento quando elas saíram? Quando saiu, É. Deus livre. A senhora pode me descrever, por favor? As cobertas, cobertor, acolchoado, eu tive que botar tudo fora. Por quê? Tudo mijado, molhado. De xixi dele. A senhora soube de um vídeo que foi gravado lá dentro, né? Ah, A senhora tomou conhecimento de um vídeo que foi gravado lá dentro. eu vi né? na televisão. Tá. Foi lá, aquele guarda-roupa é dentro desse imóvel. Ah, é. Qual era o estado desse guarda-roupa? Tudo quando? quebrado, estava tudo quebrado. Aqui, ó. Esse guarda-roupa aqui. É, estava tudo quebrado embaixo, assim, tudo cheio de pano e coberta ali, tudo feio. molhado de xixi. A senhora reconhece esse guarda-roupa como da sua residência ali? Ah, lá Esse guarda-roupa era onde elas residiam na... isso aí, eu acho que agora também é escuro ali, mas deve ser esse. Estava tudo cheio Essas de... fotos aqui foram tiradas depois, né? Não é de quando elas saíram, né? Qual era o estado? Tava assim organizado quando elas foram Embaixo, embora? eu dei ele um carroceiro, botar fora. O roupeiro. Por causa do estado de interiorização, sujeira, cheiro de... xixi, as cobertas, cobertor, tudo. Perdi tudo. Tudo fora. Tudo, era tudo molhado. Certo. A senhora lembra, e aí eu contextualizo, se elas compraram um gato, algum dia a senhora viu um gato lá? Eu disse que eu não queria gato lá. A senhora viu elas com gato? Não vi, eu nunca vi, eu vi na televisão o gato. Sim, mas Depois. elas, em algum momento, elas falaram para a senhora que iriam ter um gato, que comprariam um gato? Ela disse que queria um gato. Eu disse não quero bicho aqui, nada, né? Ainda Então a mais senhora nem sabia que tinha esse gato lá dentro? não sabia. Eu não sei como que esse gato estava lá, que eu não escutava. Bom, é em cima, né? Eu não via. Eu vi na televisão o gato. A senhora disse que nesse período fez unhas com a Yasmin, né? Pelo esse contato que a senhora tinha com ela, né? Como é que ela se apresentava para a senhora, assim, comportamento dela, personalidade dela, o que a senhora via, assim, de como que ela se mostrava para a senhora? Mostrava uma pessoa, nem outra, assim. Não, Assim, não falava muito, não. Nada. mas eu digo, tinha alguma situação ou algum comportamento que a senhora poderia desconfiar dela no sentido Não. dela ter algum problema? Nada. E a Bruna, a senhora Também que se não. apresentou como Bruna Não, Nachelli? para mim era porque não, elas eram normal, assim, tranquilas, as duas, não tinha problema. Não dava nem para perceber. Certo. Quando elas estavam, as vezes que a senhora encontrava com a Bruna, a senhora chegou a conversar com ela alguma vez? Muito pouco, sim, muito pouco. Mas a senhora notava sobre o que a senhora notava sobre o comportamento da Bruna, assim, como é que ela era, como é que ela parecia uma pessoa normal para a senhora? Parecia uma pessoa normal. Não notava nada.
Nesse dia que ela estava indo embora, que a senhora referiu, ela chegou a justificar o porquê que ela estava indo embora? Não. A senhora ouviu barulhos antes Eu dela ir tinha embora? visto. Oi? Eu vi, eu que tinha você ouviu? visto, não me lembro se foi no mesmo dia, agora eu não me lembro mais. Eu sei que a única vez eu vi o barulho delas brigando lá e gritando, eu vi que eram as duas. Daí eu ia subindo lá e tem um senhor lá, e que até é advogado, até ele mora lá. Ele disse, não vai lá, não vai lá, chama elas aqui. Daí eu chamei elas e disse para ela, vou chamar o Tadeu, se continuar isso, e eu segurança, eu disse para ela. Que não desse vir um griteiro desse aí, ó. Só isso, daí ficaram quietas, daí trataram de se mudar. Só se a senhora recorda, tá? Na perícia que foi submetida lá, né? O guarda-roupa, isso está nas especificações do laudo, ele está sem o piso dele, assim, né? Sem a parte do forro, aqui tem só uns jornais. A senhora alugou ele dessa maneira? O quê? A parte inferior, né? O chão aqui do Não, roupeiro, ele não. tinha o suporte Não, estava aberto? não tinha, estava tudo direitinho, não alugo com nada estragado, quebrado. Sim. A senhora notou, Ah, depois eu botei fora. certo? Mas o que tinha ali de avaria no guarda-roupa ali? Estava molhado de xixi, No guarda-roupa? tudo molhado e desmanchando a parte de baixo, como está ali. Tinha cheiro também? A senhora não? Ah, Cheiro? cheiro de xixi tinha. Tinha no banheiro, tinha tudo. Certo, obrigado. Estamos satisfeitos, doutor. Obrigado. Os jurados querem alguma pergunta para a testemunha? Então, muito obrigado para a senhora, está pronto o seu depoimento, a senhora está liberada, tá?